Inabalável. Inabalável. O que é inabalável? É algo firme, que não se abala, que você não tem como tirar do lugar, que está tão seguro que nada pode mover daquele lugar. E eu quero então ir com você lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28. Hebreus 12, 28. Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. A palavra do Senhor diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, coloco diante da tua presença a igreja do Senhor, os corações que aqui estão, e a minha vida, Pai, como instrumento nas tuas mãos. Espírito Santo, nós te pedimos por amor a Jesus. Nos conduz nessa palavra, nos dá a graça que necessitamos para ministrar daquilo que provém do trono da graça do Senhor para as vidas que aqui estão e para as vidas que nos ouvem pela internet. Que o Senhor possa alcançar, Pai amado, no coração, fazendo frutificar essa palavra a 100 por 1 nos corações que a receberem, em nome de Jesus. Amém? O que é então inabalável? O reino. O reino é inabalável. Em Daniel, no capítulo 7, no versículo 14, diz assim, a ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é o domínio eterno, que não acabará. O seu reino jamais será destruído. O reino que Jesus está implantando, a partir do momento que ele ressuscita e sobe ao Pai, o reino é implantado. E é esse reino inabalável, que não pode ser destruído, aonde o fim, a finalidade, não é o fim de acabar, mas a finalidade é que todo homem dobre o seu joelho diante de Jesus Cristo. Por mais ateu que a pessoa seja, por mais que a pessoa tenha uma outra religião, ou que a pessoa tenha uma outra crença, ela irá dobrar o joelho diante de Jesus. É o que a Bíblia diz, e é o que eu creio. Ela vai dobrar o joelho diante de Jesus. Ah, pastor, mas Jesus não pode obrigar. Ele não vai obrigar, não. Ele não vai obrigar. A pessoa vai ver e ela não vai conseguir ficar de pé. Tamanha é a glória, tamanho é o poder, tamanho é a majestade do nosso Deus. Vai ser automático. Ela vai ver que na vida dela, tudo que ela viveu foi uma mentira.
Porque o grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai se apresentar de uma forma magnífica, extraordinária, diante dos nossos olhos, com o seu reino. E para quem é esse reino? Para os escolhidos, para os inabaláveis. 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Queridos, aqui tem um fundamento inabalável. Um fundamento que não adianta você querer tirar ele, que não vai sair. O que Paulo está falando para Timóteo é que mesmo que a vide não floresça, mesmo que o fruto da oliveira minta, nada vai mudar o que Deus já tem determinado e decretado. Nada vai mudar. Não tem como mudar isso. Isso já está estabelecido. E aí tem uma inscrição que diz: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Eu não posso viver no pecado. Eu confesso o nome do Senhor. Eu falo que Jesus é o meu Senhor. Eu falo que Jesus é o meu dono. Eu falo que eu vivo por Ele, por amor a Ele. Por isso eu pertenço a Ele. O Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor conhece aquele que lhe pertence. E é por isso que eu não vivo na prática do pecado, eu me afasto do pecado. Não tenho prazer no pecado, mesmo que o pecado seja prazeroso. Porque o pecado é prazeroso. A carne deseja, a nossa carne sempre anseia. Mas eu sei a quem eu pertenço. Eu sei quem é o meu Deus. E eu sei que Ele é Deus consumidor. É fogo consumidor. Querido, a gente não pode entrar de qualquer maneira na presença de Deus. Sem reverência, sem temor, sem tremor. Quero te falar uma coisa, Deus não é seu amiguinho. Deus não é o seu amiguinho. Deus não é seu colega. Ele é Deus, santo, justo. E Pai, que corrige o filho a quem ama. E corrigir o filho a quem ama, muitas das vezes, é dar umas varadas no filho. É pôr de castigo. Mas eu me apego nessa passagem que diz que o Senhor conhece os que lhe pertencem. E eu vou lá para falar sobre os escolhidos, porque nós estamos aqui como escolhidos. E como escolhidos, lá em João 10, 14, João capítulo 10, versículo 14, diz assim: eu sou o bom pastor. O que ele é? O bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Jesus é o bom pastor. Jesus conhece as ovelhas. Jesus sabe quem lhe pertence. Como pastor, ele conhece cada ovelha dele. Como pastor, ele sabe o que cada ovelha
anda, como que ela age, como que ela é. Ele sabe. Então não adianta nós queremos nos enganar pensando que Jesus não está olhando para as nossas vidas e não tem interesse nas nossas vidas. Porque é uma mentira. Jesus, ele tem um interesse na tua vida. Ele olha para a tua vida, ele acompanha a tua vida. Romanos 8, 29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, queridos, de antemão, conheceu, sem você nem saber, ele já sabia quem você era. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Para que nós somos predestinados? Para ser imagem de Jesus. Um cristão é aquele que é imagem de Jesus. É um pequeno Cristo. Para isso, nós fomos escolhidos e predestinados, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o quão é forte essa questão que Deus escolhe e tem aquele povo que é seu, que lá em João 6,37 diz assim: todo, sem exceção de ninguém, todo, o que o Pai me der, virá a mim. Olha só, todo, ô Jairo, isso aqui é seu. Jairo tipificando Jesus, eu sou o Pai, Jairo, isso aqui é seu. Dei para o Jairo. Isso aqui vai sair daqui e vai para lá. Sem ninguém levar. Sem ninguém levar. É isso que a palavra está dizendo. Todo que o Pai me der vai vir até a mim. Todo. E continua. E quem vir a mim, eu jamais rejeitarei. Quer dizer que existe uma mão dupla aí. Deus dá as pessoas para Jesus. As pessoas vão até Jesus por livre e espontânea vontade. Porque Deus deu. Então elas vão, ninguém vai levá-las. Mas elas vão. E todas aquelas que se chegarem até Jesus, ele nunca vai rejeitar nenhuma delas. Que maravilha. Por mais que nós pensamos que Deus tem os seus escolhidos, parece que Deus foi lá e pinçou cada um assim. Mas Deus sabe quem que é, mas nós não sabemos. Então cada um tem o direito de se chegar até Jesus. E ele não rejeita a ninguém que se chegue até ele. Porque ele sabe que foi o Pai que mandou. Amém? Isso é o reino. Isso é a grandeza do reino. Agora, misericórdia para aqueles que negam Jesus. Por quê? Porque Mateus 7:23 diz assim: então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vai ter o dia que Jesus vai falar: nunca te conheci. Afasta-te de mim porque praticas o mal. Por quê? Nós fomos predestinados para ser a imagem e semelhança de Jesus. E aí, eu apenas creio em Jesus. Mas eu não faço nada para me tornar a imagem e semelhança. Porque quando eu vou me tornar a imagem e semelhança, eu vou conhecer a pessoa. Eu vou me relacionar com a pessoa. Como é que eu vou aprender que a pessoa gosta, como que ela... Se eu não me relaciono? O goiano tem um problema muito sério. Nós goianos. Você não pode ver o rosto de ninguém que você fala assim: eu conheço aquela pessoa. Conhecer é de intimidade. Não é só de ver. Você está aqui hoje, e aí a pessoa
fala assim, ouvi um culto lá na sua igreja lá, e tinha um rapaz tocando violão lá, Jairo. Você conhece ele? Talvez você nunca conversou com o Jairo, mas você vai ter o hábito de falar, conheço, eu vi ele lá. É ministro de louvor. Conhece como, querido? Você nem sabe onde é que mora, nunca foi na casa dele, não convive. Você está entendendo o que Jesus está falando? Que muitas das vezes nós queremos ter Jesus de forma superficial. E quem busca Jesus de forma superficial, vai chegar no dia que Jesus vai falar para você, não te conheço. Você nunca esteve na minha casa. Eu nunca estive na sua. Você nunca me chamou para jantar. Eu nunca tomei um café com você. Você levanta todas as vezes correndo, que eu sei. Nunca me deu um bom dia. E agora você quer chegar aqui e falar que me conhece? Não te conheço. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 18. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Isso é reino. Por que eu estou falando que é reino? Porque no reino, querido, não é democracia. No reino não existe, vamos votar para ver quem vai fazer tal coisa. Não. No reino existe um rei, existe uma autoridade, existe um decreto, existe algo estabelecido que é inabalável. E aqui nós vimos pessoas que se tornarão imagem de Jesus e que vão fazer parte do reino. E nós vimos também pessoas que não confessam a Jesus e que não vão reinar com Ele. Agora, qual o meu dever como escolhido de Deus? Você já parou para pensar? Se você puder perguntar para a pessoa que está do teu lado, qual é o meu dever como escolhido de Deus? Pergunta para ela. Ô Jair, qual que é o meu dever, hein? Como escolhido. Qual é o meu dever? Você sabe qual é o seu dever? Como é que você deve viver a sua vida como escolhido de Deus? Eu quero ir lá em 1 Pedro, porque a gente sabe que, não, pastor, tem que ser imagem e semelhança. Calma, vamos pegar mais detalhes sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Nós somos pedras vivas. Nós somos parte de um edifício espiritual, de uma casa espiritual, onde nós seremos sacerdotes, pessoas que irão ministrar a outras pessoas, pessoas que irão falar do amor de Deus para outras pessoas, pessoas santas, ou seja, separadas para Deus, que não se contaminam com o pecado do mundo. E aqui, pastor, então sacerdote é o pastor? Não, sacerdote é eu e você. Somos nós. Deus quer isso para cada um de nós. Você faz parte desse processo. Salmo número 2, versículo 11. Adorem ao Senhor com temor. Exultem com tremor. Então, como é que eu devo? A primeira coisa que eu preciso entender é agradecer por ser um escolhido.
Querido, se você é um escolhido, se você vive dessa forma, não foi porque você quis. Foi porque Deus te escolheu para isso. Você é especial para Ele. Você tem um valor para Ele. Você não é qualquer um. Ele te escolheu. Antes mesmo de ser formado no ventre da tua mãe, Ele já havia te escolhido. Então, primeiro eu preciso de um motivo. Como pessoa, como ser humano, como ser pensante, nós precisamos de um motivo para validar o quê? A gratidão. Para mim ser grato a Deus, você precisa de um motivo. Qual é o motivo para você ser grato a Deus? Porque como escolhido eu preciso ser grato. Mas aí, você ser um escolhido valida o motivo de você ser grato a Deus? O que é agradecer? Reconhecer o bem recebido através de um fato que manifeste gratidão. E qual é o motivo de agradecer a Deus? Eu quero desafiar você a dar uma nota de 1 até 5. Qual é o peso para esse motivo? De 1 a 5, qual peso você dá para esse motivo de ser grato a Deus? Por que você é grato a Deus? Você tem motivos para ser grato a Deus? Porque se eu não tiver motivos válidos, a minha gratidão vai ser em vão. Eu não vou conseguir ter uma gratidão genuína. Por quê? Porque tudo, Deus pode fazer tudo. Tudo. Mas se eu não der valor naquilo que Deus faz, não tem valor. Eu vou ser grato, verdadeiramente. A casa onde você mora, você agradece a Deus. Quando você acorda pela manhã e respira, você agradece a Deus. A comida que está no prato, você agradece a Deus. A tua salvação, a vida eterna, você agradece a Deus. Você tem certeza da tua salvação? Para você ser grato a Deus? Você vai morar no céu? Você tem certeza? Porque um dos maiores motivos de eu ser grato a Deus, o meu motivo por ser grato a Deus, é por Ele ter me tirado do reino das trevas e transportado para o reino da luz do Filho Jesus. Porque eu estava em trevas, eu estava cego, não enxergava. E Ele me transportou, Ele me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Eu vivia em pecado e achava normal. Mas quando eu vim para a luz, eu enxerguei as trevas e vi o que é o pecado. E aí, você toma nojo do pecado. E eu agradeço a Deus todos os dias por Ele ter me revelado, ter tirado as vendas dos meus olhos e me mostrado um caminho melhor, um caminho de um nível mais alto, um caminho aonde eu não mais vejo as trevas, a devassidão do pecado, mas eu vejo a glória, o poder, o Deus Todo-Poderoso, o amor dEle cuidando em cada detalhe de tudo que eu tenho na minha vida. Porque quem está em trevas não consegue ver Deus trabalhando nos detalhes. Somente quem vem para a luz consegue enxergar Deus nos detalhes. Segundo, primeiro eu tenho que ter motivos para uma gratidão genuína. E segundo, eu preciso saber a forma que Deus irá aceitar meu agradecimento. Tem coisas que Deus não aceita. Existe a forma correta de você ser grato a Deus. Porque Ele te escolheu. Se Ele te escolheu para ter uma vida eterna, você precisa ser grato. Mas como ser grato? Qual é a forma que Deus vai receber a minha oferta de vida? Como é que Ele vai agir? Qual é a atitude que eu devo ter
para Deus aceitar o meu agradecimento? Nós lemos que nós devemos adorar a Deus. Nós lemos que, lá em Hebreus, que sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. O que é adoração? Demonstração de amor intenso. Rendição. O que é rendição? O que é uma rendição? Vou usar o exemplo que eu já dei. Acho que não sei se foi no culto passado. Alguém vai te assaltar. Você levanta as mãos, você se rende. É estar vulnerável. Adorar a Deus é ficar vulnerável. É não querer resolver as coisas do jeito que você quer, mas deixar que Ele resolva. É não estar no controle. Rendição é não estar no controle. É levantar as mãos e ficar vulnerável à mercê do Deus Todo-Poderoso. Faz de mim o que o Senhor quiser. Eu estou rendido. É o desapego da própria vida pela vida. É uma entrega total, uma dedicação total. E como que se faz isso? Através do seu estilo de vida. Pastor, é difícil. Eu sei que é difícil, mas se você não começar, quando é que você vai conseguir? E outra, se os resultados que você está tendo, com as atitudes que você está tendo hoje, não resolveram nada, muda as atitudes, faz o que a Bíblia está ensinando. Agora, a pessoa quer ter mudança, mas não quer ter obediência à palavra. Você só vai mudar a sua realidade espiritual se você obedecer à palavra. A terceira coisa é reverência. O que é uma reverência? É atitude ou demonstração de estima ou de reconhecimento. Quando você chegar diante de Deus, você tem que demonstrar para Ele a estima que Ele tem, o valor que Ele tem. Reconhecer que Ele é Deus e não um coleguinha, um amiguinho. Não, é Deus. É o Criador do universo. É o Todo-Poderoso. E tem que ter o quê? Temor. Inquietação do espírito. Que hesita em fazer as coisas pensando que pode estar praticando algum ato que não seja lícito. Então temor nos leva a... Nossa, se eu fizer assim diante de Deus, será que eu estou pecando? Temor, muito zelo, muito cuidado, porque Ele é Deus santo, justo. Eu preciso adorá-lo, eu preciso ter reverência. Um exemplo é quando, antigamente, quando as pessoas não tinham celular, elas ficavam tranquilas dentro do culto ouvindo a palavra. Depois que veio o celular, eu lembro lá na igreja, a gente até fez várias reuniões para tentar ver como é que ia resolver essa questão. Mandando um WhatsApp de um para o outro dentro da igreja. Falta de reverência. Porque se você veio cultuar a Deus, quer dizer que Deus está aqui. Se você veio cultuar a Deus, quer dizer que você crê que Deus está falando com você através da palavra dele. Reverência. Você tem que pagar tudo em favor dele. Em favor dele. E de 1 a 5, como é que você tem vivenciado? Como é que você tem vivenciado essa gratidão diante de Deus? Que nota você dá para a sua vivência, para esse motivo? Porque você tem um motivo para ser grato. E de 1 a 5, qual é a nota que você dá, então, para esse motivo
de agradecimento. Porque se você tem agradecido a Deus, com qual intensidade você tem sido grato? Dá uma nota de 1 a 5 para essa intensidade sua de gratidão a Deus. Porque essa nota mostra o resultado que nós estamos tendo. Se eu estou dando nota 2, nota 3, e aí eu quero ter mudança e não tenho. Por quê? Você mesmo já reconhece, a nota é baixa. Agora, se você falar, pastor, é 5, eu me entrego totalmente, eu faço tudo. Não tem como, se você for nota 5, for de entrega total, Deus não responder às suas orações e Deus não agir em teu favor e você não ter experiências com Ele. Não tem como. Agora, se você está com nota baixa, chegou o tempo de melhorar a nota. Tem como mudar ainda, dá tempo. E em terceiro, eu preciso fazer então o quê? Uma autoavaliação da minha vida cristã. Eu preciso de uma autoavaliação da minha vida cristã. E eu tenho algumas perguntas para você refletir nelas. Primeira pergunta: quanto tempo eu gasto em oração? Você concorda comigo que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus? E como imagem de Jesus, Jesus orava. Eu oro, você ora? Quanto tempo? Pastor, eu oro o dia inteiro eu falo com Jesus. Eu estou no carro, eu estou falando com Jesus. Eu estou não sei aonde, eu estou falando com Jesus. É importante, faz parte, nós termos a nossa conexão com Deus em todo momento. Mas o que eu quero saber é quanto tempo você dobra os seus joelhos para orar. É isso que eu estou perguntando. Qual é o tempo que você gasta de joelhos dobrados orando? E quando você ora, o Espírito Santo fala com você? Quando você lê a palavra, o Espírito Santo faz saltar aos seus olhos aquela palavra revelada, mostrando para você algo extraordinário que você ainda não tinha visto, e que aquilo entrou no seu coração e te acendeu um fogo. Você tem vivido experiências com o Espírito Santo na sua intimidade com Deus? E o que tem saído dos teus lábios? Que palavras têm saído dos teus lábios? Palavras que abençoam ou que amaldiçoam? E os seus pensamentos estão te conduzindo para longe ou para perto de Deus? Te levam mais perto do pecado ou mais perto da graça, da misericórdia, do amor? Aquilo que você pensa. E aí eu me pergunto, será que realmente eu sou um cristão nascido de novo? Porque se eu não gasto tempo orando, se o Espírito Santo não fala comigo, se quando eu leio a palavra eu não tenho nenhuma revelação, se eu não tenho nenhuma experiência com o Espírito Santo, se dos meus lábios só sai porcaria. Pode sair coisa boa, mas sai porcaria também. Se os meus pensamentos são pensamentos que eu não teria coragem de passar para o meu cônjuge ou para a minha família. Se tivesse um telão para poder mostrar os teus pensamentos e mostrar para a pessoa, talvez você, nem eu e nem você teríamos coragem de ficar para assistir. E será então que eu sou cristão? Porque um cristão, ele tem que ter tempo de oração. Ele tem que ouvir a voz do Espírito. Ele tem que ler a palavra e ser ministrado pela palavra. Ele tem que ter experiência com o Espírito Santo. Ele precisa ser um abençoador de vidas com os seus lábios. Os pensamentos dele têm que ser sempre voltados para Deus. Aí sim nós estamos vendo os pequenos cristos caminhando pela face da terra.
Pastor, é impossível ter uma pessoa desse jeito. Não é não, querido. Tem várias. Aqui tem várias. Tem várias. Conhecemos várias. Mas eu quero concluir falando para você que um cristão é um homem ou uma mulher inabalável. Um cristão genuíno, ele é um homem ou uma mulher inabalável. Ele é tão firme nas convicções de vida dele que nada o arranca daquilo. Por quê? Foi Deus quem deu a convicção para ele. Ele possui uma fé inabalável. Eu quero ler com você Hebreus 11. Vamos ficar de pé para nós caminharmos para o fim? E eu quero ler enquanto isso com você, Hebreus 11, 23, que diz assim: pela fé, homens inabaláveis, queridos, exemplos de homens inabaláveis, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, ele era um escolhido. Você é um escolhido. E não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha o que é um homem inabalável. Olha o que é um homem com a fé, com a crença, com a experiência que tem com Deus. A ele foi proposto o governo, o reino de Faraó. Todos os prazeres, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, o melhor carro, a melhor casa. As mulheres, todas ele podia ter. Todos os prazeres da carne podiam ser satisfeitos. Mas ele preferiu a desonra. Isso é que mostra o caráter de um escolhido. Pela sua fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Aleluia. Queridos, nós temos que olhar para aquilo que nós não vemos. Aquele que é invisível, Deus Todo-Poderoso. Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Ao cuidado de Deus. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. E pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jafé, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Esses são aqueles que servem ao Senhor. Esses são seus escolhidos. Esses não têm medo, porque eles são inabaláveis. Aleluia. São homens e mulheres inabaláveis, que não se entregam, que não se dobram. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar a ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites.
Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Querido, esses homens inabaláveis, essas mulheres inabaláveis, Hebreus 11:38 diz que o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, mas o mundo não é digno desses homens. E Deus hoje ainda tem desses homens no nosso meio. Deus ainda hoje possui os seus Moisés. Deus ainda hoje tem os seus Davis. Deus ainda hoje tem os seus Jefé, tem o Sansão. Deus ainda hoje tem Tiago, tem Paulo, tem Pedro. Deus ainda hoje continua tendo os seus escolhidos. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Vai chegar o momento onde todos vamos nos reunir. Vai ser a reunião dos inabaláveis, a reunião dos escolhidos, onde Deus irá nos dar a coroa da vida, onde Deus irá nos dar o galardão, onde nós seremos recompensados. Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus tem uma corrida para você. Deus tem um propósito para a tua vida. Se livra daquilo que te atrapalha. Se livra do pecado que te rodeia. Deus tem algo melhor para a tua vida. Não é o melhor emprego, não é isso. Deus, eu preciso de um salário melhor. Deus, eu preciso de um carro melhor. Para quê que você precisa? Qual o motivo? Porque se eu quero ter algo melhor, se o motivo é o reino, Ele vai te dar. Se o motivo é o reino, Ele vai te dar. Porque para o reino Ele faz tudo. Para o filho dele Ele faz tudo. Agora, se for para ostentação sua, tira o cavalo da chuva, querido. Deus não trabalha assim. Você pode fazer a campanha que for. Você pode andar 7 dias plantando bananeira. Você não vai receber nada de Deus. Não é assim que Ele age. Mas Ele quer que você se livre daquilo que te atrapalha a ser esse homem e mulher inabalável. E quando nós chegarmos nesse nível, Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Nada. Nada tem poder mais para nos separar. Amém? Porque nós fomos alcançados, nós fomos remidos, e nós nos entregamos a Ele, a glória dEle, a majestade dEle, o poder dEle. Nós somos dEle, nós somos feitos para Ele, por meio dEle. Oh, adore ao Senhor!